Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos para mais uma semana de aulas online, mais um dia de aula de matemática e na aula de hoje nós vamos responder alguns exemplos ainda com o assunto sobre equações de primeiro grau, tá certo? Por que a gente vai permanecer ainda nesse assunto? Porque esse assunto é muito importante para vocês. É um assunto que vai aparecer a partir de agora até o fim dos estudos de vocês. Sempre vai estar aparecendo alguma coisa relacionada a esse conteúdo e é importantíssimo que vocês prestem atenção para tentar aprender o máximo possível. Então a gente vai responder mais alguns exemplos e vocês têm que prestar atenção, certo? Vem comigo e vamos para a aula. Então chegamos aqui com o nosso primeiro exemplo, tá? Esse daqui é um exemplo de equação de primeiro grau e a gente vai tentar resolver lembrando o que eu falei na aula passada sobre as balanças, tá ok? Temos aqui a igualdade, né? Então a gente vai pensar que antes da igualdade é o primeiro membro, é como se fosse o primeiro prato da balança, e depois da igualdade é como se fosse o segundo prato da balança, tá ok? A gente tem que fazer o que fizer de um lado, fazer do outro para manter essa balança equilibrada, certo? Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente é que no primeiro prato da balança, ou seja, no primeiro membro aqui, eu quero que fique apenas esse x, não fique número nenhum. E aqui do segundo membro, no caso do segundo prato, né, fique os números, que no caso será o valor desse x, beleza? Então, para poder deixar o x sozinho, eu vou ter que tirar os números. Sempre eu vou começar tirando o número que está sozinho, sem o x, que seria sem aquelas caixinhas da balança, eu acho que vocês devem lembrar, tá bom? Então, vamos lá. Para eu começar a tirar esse 500, eu vou tirar o 500, né? Para começar tirando o 500, é só tirar o 500. Só que o que eu falei na aula passada, o que eu tiro de um lado, eu tiro do outro também. Então, se eu tirei 500 de um lado, eu tenho que tirar 500 do outro também. Beleza, pessoal? Do primeiro prato aqui da balança, vai ter 500 menos 500, desaparece esse 500 com esse 500, né? Desaparece, porque vira zero. Então, fica só esse 2x, que eu ainda não fiz a conta com ele. E aqui no segundo membro eu tenho 100 menos 500, tá? Se eu tenho 100 e estou devendo 500, eu pago os 100 que eu tenho, mesmo assim eu vou ficar devendo 400, né? Então, fica aqui, 2x é igual a menos 400, porque é devendo 400. Beleza? Então, fiz essa primeira conta. Como eu falei agora há pouco, eu quero que fique o x sozinho, não fique com números na frente. Então, agora, como eu não tenho mais números soltos, tenho que dar um jeito de tirar esse 2 daqui, certo? Então, uma observação importante é que a gente sempre tem que estar fazendo os cálculos para tirar de um lado, né? Que eu não quero, tipo, para tirar o 500 aqui, o 500 não era positivo, eu usei o sinal de menos, tá? Agora, ó, esse 2 está aqui, só que ele não tem sinal nenhum. Só que a gente sabe que entre um número e uma letra tem um sinal de vezes, certo? Tem um sinal de vezes. Então quer dizer o quê? Qual é o contrário de vezes? Dividido. Então eu vou aqui e divido para 2. Porque quando eu fizer 2 dividido para 2, vai dar 1. E aí o x fica sozinho, 1x, certo? Outro pensamento que a gente pode ter, e vocês podem resolver, lembrando também da balança, se eu tenho duas caixinhas, que eu não sei o valor ainda, eu tenho duas caixinhas de x, e as duas estão dando 400. Então quer dizer, vou dividir esses 400 para as duas caixinhas e vou ver quanto é que vale cada uma. Então, vou dividir aqui esses 400 para as duas caixinhas e vamos ver quanto vale cada uma, certo? Tem esses dois pensamentos para vocês adquirirem aí para resolver a questão. O importante é que sempre tem que fazer o x ficar sozinho no primeiro membro e o número ficar sozinho, sem letra nenhuma aqui, no segundo membro. Tá ok? Então, quando a gente fizer isso, 2 dividido para 2, eu já falei para vocês que fica um x, e 400 dividido para 2 dá 200. Como era negativo, continua negativo. Então, x é igual a menos 200.
Essa é a nossa resposta, por quê? Porque do primeiro membro só tenho letra, no segundo membro eu só tenho número. Não tem nenhuma conta para ser feita ainda, então quer dizer que acabou. Beleza? Vamos nesse mesmo modelo fazer mais alguns exemplos, tá certo? Esse daqui será o nosso segundo exemplo. 2x mais 3 é igual a 4. Seguindo o mesmo modelo do exemplo anterior, a gente vai ter que deixar esse x sozinho e aqui no segundo membro vai ter que ficar o número sozinho, né? Então vamos lá. Então eu vou ter que tirar primeiro esse 3 daqui, né? Então vamos lá. Menos 3 daqui. Só que importantíssimo, o que eu tiro de um lado, eu tenho que tirar a mesma quantidade do outro, né? Então vai ficar esse 3 menos 3 desaparece. Então vai ficar o 2x sozinho aqui. E aqui 4 menos 3, 1. Então 2x é igual a 1. Beleza? Aí agora a gente vai ter... eu tenho aqui um número com letra, 2x, né? Um número com uma letra. E aqui eu tenho só o número. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui, ó. Se esse 2 tem um sinal de vezes aqui com o x, com a letra, o contrário de vezes é dividir. Então eu divido para 2. Mas também a gente pode observar pelo aquele outro método, né? Eu tenho duas caixinhas aqui. E eu tenho do outro lado, 1 quilo. Duas caixinhas está dando 1 quilo. Quanto é que pesa cada caixinha? Só eu pegar esse 1 quilo e dividir para as duas caixinhas, né? Então eu pego esse 1 quilo e divido para as duas. Quando eu faço isso, aí tem duas observações a ser feitas, tá? Quando eu falei aqui desse 1 quilo dividido para 2, eu tenho certeza absoluta que 99% de vocês pensaram, dá meio quilo para cada. Tá corretíssimo, tá? Só que a gente costuma escrever isso na forma de fração, tá? Como eu já falei em vídeos anteriores aí, uma fração significa divisão, então tá tudo certo. Então a gente escreve desse jeito, ó. X, porque quando eu tive 2 dividido para 2 ficou 1x só. Tá bom, então beleza, 1x. E aqui, ó, eu tenho 1 dividido para 2, que é 1 sobre 2, que é uma fração. Isso é a resposta. Só que, se você quiser, não é obrigatório, tá? Quando dá para dividir o valor, tipo se fosse 2 dividido para 2, 4 dividido para 2, que desse um valor exato, aí era obrigatório você dividir. Quando não dá exato, que é o nosso caso aqui, 1 dividido para 2 não é exato, você divide só se quiser. E aí, se você dividir, o resultado tem que dar quanto? 0,5, que é o mesmo que meio, né? 0,5 é o mesmo que meio. Então, se você quiser dividir, vai dar aí um número decimal, ou talvez até uma dízima periódica, tá? Mas o jeito de escrever na fração está 100% correto. Você não precisa se preocupar se o resultado ficar como fração não, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Temos aqui, ó, 3x mais 7 igual a 1 menos 2x. Percebe aí que a equação cresceu um pouquinho, né? Tem um termo a mais, mas nada de se preocupar. É só a gente utilizar o que a gente já aprendeu antes e vai dar na mesma coisa, tá certo? O que é que a gente tem que olhar? No primeiro membro, eu tenho que tirar esse 7, certo? E no segundo membro, eu tenho que tirar esse 2x daqui. Tá ok? Então, vamos fazer isso. Para tirar esse 7 aqui, como ele está positivo, é só eu tirar 7, menos 7. Então, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Cuidado para não pular logo para a parte do 2x e esquecer de tirar 7 daqui, senão vai dar errado, tá? O que você faz de um lado, você faz do outro. Beleza, tirei aquele 7 dali. Porque quando eu fizer essa continha, 7 menos 7 é 0 e sumiu. Tirei esse 7 daqui. Agora, eu tenho que tirar esse 2x. Só que esse 2x, ó, tá menos 2x. O que é que eu faço para poder tirar esse 2x se ele está menos 2x? É só eu colocar mais 2x. Por quê? Por que eu vou colocar mais 2x? Porque aqui está menos, ó, certo? Se está menos 2x com mais 2x, zero, tá bom?
Ó, menos 2x com mais 2x, menos 2 com mais 2, zerou. Então tirei. Então o que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Se eu coloquei 2x de um lado, tenho que colocar 2x do outro. Certo, pessoal? Então é importante, esse exemplo aqui mostra para vocês que é importante a gente prestar atenção no sinal. Quando eu falo tirar de um lado e colocar do outro, às vezes eu preciso acrescentar de um lado para poder fazer um negócio que eu não quero subir. Tipo quando está número negativo na parada. Beleza? Então, seguindo aqui. Aí agora a gente faz a conta total. Eu tenho 3x mais 2x, 3 mais 2, 5. Então dá 5x. É o mesmo que eu pensar assim, ó. Eu tenho 3 caixinhas aqui, coloquei mais 2 caixinhas. Então eu tenho 5 caixinhas, né? Então vai ter 5x. Esse 7 aqui some, tá percebendo? Ó? 7 menos 7 sumiu. E agora aqui, ó, eu tenho 1 menos 7, ou seja, eu tenho 1 e devo 7. Então quer dizer, eu vou dar aquele 1 que eu tenho, mesmo assim vou ficar devendo 6. Vou ficar devendo 6. E aqui, ó, menos 2x com mais 2x, some, né? Então some esse, vai dar 5x e aqui menos 6x. Exatamente como aparece aqui. Certo? Tá quase pronta a nossa equação. O que é que tá de diferente aqui? No primeiro membro eu tenho esse 5 na frente do x que está me atrapalhando, né? No segundo membro está menos 6, só tem número, então está tranquilo. Agora, no primeiro membro tem um 5 aí me atrapalhando. Como a gente já fez nos exemplos anteriores, tá certo? É só a gente fazer o quê? Dividir por 5 aqui, tá? Porque 5 dividido por 5 vai dar 1 e sempre vai sobrar 1x. Beleza? Então, eu acho que vocês já perceberam que é só a gente olhar qual é o número que está aqui na frente do x. Qual é o número que tiver na frente do x, a gente é só dividir por ele. Que um número dividido por ele próprio sempre vai dar 1. Né? Então a ideia sempre vai ser essa. E aí o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Certo? E vocês já perceberam também que 6 não dá para dividir para 5. Tem problema? Não tem problema nenhum, pessoal. Vai ficar uma fração. Eu já falei para vocês que não tem problema nenhum no resultado da equação dar uma fração. Isso é super normal, certo? Então é só eu fazer o 6 dividido por 5 aqui na fração. Como era menos 6, a fração também fica negativa. Mas se você é daquele tipo teimoso que quer fazer a conta de todo jeito, né? Então você vai ter que dividir 6 dividido para 5. E aí você tem que encontrar o resultado 1,2. Como o 6 aqui era negativo, né? Ficou menos 6 dividido para 5. Então o resultado também tem que dar menos 1,2. Beleza? Se você encontrar alguma coisa diferente dessa, você vai errar. Então vamos lá para o quarto e último exemplo. Está aqui, ó, 3x menos 10 é igual a 1 menos 2x. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente tem que olhar aqui quem é no primeiro membro, eu vou ter que tirar esse 10 daqui. E no segundo membro, eu vou ter que tirar esse 2x daqui. Beleza? Então, vamos trabalhar. Para tirar esse 10 daqui, o que é que eu faço? Quem pensou aí em menos 10 aqui, errou, tá? Por quê? Porque esse 10 está negativo. Então, se eu colocar menos 10 aqui novamente, vai ficar mais negativo ainda, né? Então, eu tenho que colocar o sinal contrário, ou seja, adiciona 10 lá. Porque menos 10 com mais 10 ia zerar e some, entendeu? Então, você tem que sempre trabalhar com o sinal contrário do que está ali na equação. Se você coloca 10 de um lado, você tem que colocar 10 do outro lado também. Tá bom? Então mais 10 do outro lado também. E agora para tirar esse 2x daqui, observe que ele está negativo aqui, né? Então se ele está negativo, a gente tem que acrescentar, ou seja, colocar ele positivo. Então vai ficar aqui mais 2x do lado direito da igualdade, né? No segundo membro.
E aí, o que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro lado também. Então, coloca 2x do outro lado aqui também, certo? Aí agora a gente vai fazer as contas, né? Tenho 3x mais 2x, 3 mais 2, 5x. Menos 10 mais 10, zerou, né? Menos 10 mais 10, zero, esse 10 aqui some. Aí aqui, 1 mais 10, 11. Então aqui vai ficar 11. Menos 2x mais 2x, sinais diferentes, né? Então quer dizer, some também, vai ficar zero também. Então, esse 10 vai sumir, esse 2x vai sumir. Aqui vai ficar 5x e aqui vai ficar 11. Então, desse jeito aqui, certo? Então, o que é que falta para a gente terminar aqui? Esse 5 que está na frente do x, né, tem que sair daqui. Do lado direito da igualdade já está tudo certo. Mas esse 5 tem que sair daqui. Então, como a gente viu nos exemplos anteriores, é só a gente dividir por 5. Né? 5 dividido por 5 vai dar 1, vai ficar um x aí, tá filé. Só que o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro também, certo? Então vai ficar 5 dividido por 5 vai dar 1x, e esse 11 dividido por 5. Como eu já falei, vou repetir, né? Isso daqui é um valor final, aceitabilíssimo. Ou seja, eu gostaria até que vocês parassem aqui. Mas sempre tem aquele aluno teimoso que a pessoa fala 1000 vezes e ele teima fazer. Então, se você quer dividir, você tem que encontrar o valor 2,2. Positivo nesse caso, que aqui estava positivo. Se você encontrar esse valor, também está correto. Se você não encontrar, infelizmente você errou por excesso de informação. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje era isso. A gente fica aqui com a nossa atividade, certo? Tá aqui no link na descrição do vídeo e também tá lá no nosso aplicativo de mensagens, tá? No nosso grupo. Eu espero que vocês façam a atividade, consigam entender esse assunto, porque ele é muito importante. Prestem bastante atenção, não chute, não faça nada, porque vocês precisam aprender de verdade esse assunto. Tá ok, pessoal? Então fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.